Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é o seu irmão Adenilson Garcia e estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje, primeiro vídeo de 2023, trazendo aqui um estudo abençoado para a tua vida. E vamos aí, no decorrer desse ano aí, cada dia mais, fazer aí a obra do Senhor e trazendo aí esses estudos para edificação na vida de vocês. E nesse estudo de hoje, nós vamos estar aqui falando um pouquinho sobre o que são as doutrinas de demônios e o que a Bíblia diz. Mas antes, eu quero aqui, meus irmãos, fazer aquele convite especial para você que está chegando no canal agora, você que está assistindo este vídeo e ainda não é inscrito no canal. Eu peço para você, por favor, não deixa de se inscrever. Também ativa aí o sininho de notificações para que o YouTube venha te notificar todas as vezes que tiver conteúdos novos aqui no canal. E a todos vocês, meus irmãos inscritos do canal, eu peço, por favor, deixa o seu like, o seu comentário e também compartilha este vídeo para mais pessoas. Fazendo isso, vocês vão estar ajudando e muito esse canal. E é rapidinho, questão de segundos, você consegue fazer isso, gratuitamente. E assim, irmãos, você ajuda e muito esse canal. É muito importante para o canal, o seu like, o seu comentário e também o seu compartilhamento, porque através desses itens, é que o YouTube ele vai estar analisando os vídeos, que são bem visualizados, que o pessoal está gostando do vídeo, para que assim ele possa distribuir o vídeo para mais pessoas. Então faça isso e ajude esse canal para a glória de Deus. Então vamos lá para o nosso estudo, logo após a nossa vinheta. Então iniciaremos esse estudo de hoje. Eu estava aqui fazendo uma análise das instituições religiosas na atualidade aí do meio evangélico nos dias de hoje, e eu cheguei aqui à conclusão dessas igrejas hoje estarem interessadas somente na teologia da prosperidade. Não vou dizer aqui todas as igrejas, mas a grande maioria. Ainda mais quando nós nos tratamos das igrejas pentecostais e neopentecostais, onde elas estão fundamentadas em cima dessa teologia da prosperidade. Diante disso, nós vemos aí as igrejas pregando somente bênçãos materiais, que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, que Deus vai abrir uma porta aqui, outra porta ali, que Deus vai realizar os seus desejos, os seus sonhos, e muitos estão esquecendo de pregar o verdadeiro evangelho, pregar o evangelho que leva as pessoas ao arrependimento e à verdadeira conversão em Cristo Jesus. Muitos estão esquecendo de pregar os tipos de doutrinas que contém na Bíblia Sagrada para nós seguirmos um verdadeiro evangelho. Tirando aí a teologia da prosperidade, nós vemos aí muitos pregando aí a suposta sã doutrina, que na verdade é uso e costumes, e eles utilizam como sã doutrina para proibir as pessoas de tal costume, de tal uso de vestimentas e por aí vai.
né? E pouco se prega sobre as verdadeiras doutrinas, né, que contém na Bíblia, que é a doutrina, né, que é a sã doutrina do verdadeiro Evangelho de Cristo, porque a sã doutrina, na verdade, é o que? É a palavra de Deus. E também, né, da doutrina dos demônios, porque é a realidade, irmãos. Não é eu que estou falando em questão dessa doutrina, mas a própria palavra de Deus, ela nos relata que existe sim a doutrina de demônios. E nós precisamos ficar bastante atento com isso e analisar qual doutrina nós estamos seguindo. A doutrina dos homens, que significa uso e costumes, a doutrina de Deus, que é a palavra, que é as Sagradas Escrituras, ou a doutrina do demônio. Qual dessas três doutrinas nós estamos seguindo? No dia de hoje, né, nesse estudo, irmãos, vou estar trazendo aqui para vocês, né, um conhecimento maior sobre a doutrina de demônios, para que você possa ter esse conhecimento melhor, né, na sua mente e entendimento, para você fazer essa análise, para você ver e compreender realmente qual dessas doutrinas você está seguindo. Pode ser que futuramente eu faça um estudo, né, falando aqui das três doutrinas, da doutrina do homem, né, a doutrina da Sagrada Escritura e a doutrina de demônios. Então pode ser que eu futuramente faça um estudo, né, sobre essas três doutrinas. Mas nesse dia de hoje, nesse estudo, especificamente eu quero trazer para vocês, né, um ensinamento sobre a doutrina dos demônios. Né? E como texto base para esse estudo, para esse ensinamento, se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que se diz da seguinte forma: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, meus amados, só por esse versículo, né, já dá para compreender que realmente existem essas doutrinas de demônios, que realmente está, né, contextualizada aqui na Sagrada Escritura. E quando a Bíblia fala aqui sobre alguns que apostatarão da fé, são pessoas que professam crer em Jesus, mas nunca nasceram de novo. A maior parte da população do mundo que se identifica como cristã, na verdade, não é convertida completamente, né, a Cristo, ao verdadeiro cristianismo. Os últimos tempos é um período estendido em contraste com os últimos dias, que aparece em 2 Timóteo, capítulo 3, e outras passagens também. Portanto, a expressão inclui também o primeiro século, e é fácil perceber isto lendo Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 2, que fala da igreja que está em Éfeso, e profeticamente representa essa época. Embora os últimos tempos não fiquem restritos a ela. Vamos ler aqui, irmãos, Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentiroso. O apóstolo Paulo, ele já falava em sua carta aos Coríntios dos falsos apóstolos, identificando-os como agentes de Satanás. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos,
transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então aqui nós vemos que lá em Coríntios, na igreja de Coríntios, então Paulo ele já estava orientando, né, a igreja de Coríntios, né, sobre os falsos apóstolos, né, os falsos mestres, né, fraudulentos, né, que eles se transfiguravam, né, em apóstolos de Cristo, mas na verdade, né, não era. Como ele fala aqui, né, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então aqui ele deixa um exemplo muito claro para nossas vidas. E infelizmente, né, o que está acontecendo muito, né, nos dias de hoje. Quantos falsos apóstolos aí estão se transfigurando em apóstolos de Cristo? A Bíblia vai nos ensinar, irmãos, que o último apóstolo de Cristo foi o apóstolo Paulo. Após o apóstolo Paulo não existiu mais. Então todos esses hoje que estão se nomeando como apóstolos de Cristo são falsos apóstolos. Entendeu? São apóstolos fraudulentos, né, se transfigurando em apóstolos de Cristo. Assim como Satanás se transfigurou no anjo de luz, eles estão transfigurando como apóstolos de Cristo. Porém, meus irmãos, eles não pregam a verdade. Porém, eles não fazem a justiça como tem que ser feita segundo a obra. Interessante que aqui a Bíblia diz que aqui no fim dos quais tudo será conforme as suas obras. Não que a salvação é por obras, irmãos, não é isso. Porque a salvação ela não vem pelas obras, mas ela vem pela fé mediante ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, de certa forma, Jesus Cristo ele vai querer ver de nós qual foi as nossas obras aqui na terra, enquanto nós estávamos andando na sua presença. Será que nós vamos ter obras para apresentar para Deus? Será que naquele grande dia, Jesus, né, Deus ele vai olhar para nossas vidas e vai ver as nossas obras, se elas foram realmente boas, se elas foram justas ou não? Então é isso que nós precisamos compreender, segundo as Sagradas Escrituras. Um falso apóstolo, profeta ou mestre, ele não fala de acordo com a palavra de Deus, mas segundo sua própria carne, ou, na pior das hipóteses, por influência demoníaca. Por isso, é muito comum encontrarmos doutrinas de demônio nos púlpitos da cristandade. E um crente com discernimento irá logo identificá-la, porque ela dará glória e mérito ao homem e não a Deus. Portanto, você não precisa ir a uma sessão espírita para ouvir espíritos enganadores. É bem possível encontrá-los em igrejas, né, da cristandade, ocupando até mesmo posições de liderança ou nos programas católicos e evangélicos no rádio e na TV. E é bem isso, irmãos. Né? Hoje, o que mais temos hoje, infelizmente, é falsos apóstolos, falsos profetas e falsos mestres, né? Que realmente eles não trazem ensinamento de acordo com a palavra de Deus, mas sim de acordo com a própria carne. E como vimos aqui, até mesmo por influência demoníaca. Eles usam a palavra de Deus, mas não pregam conforme a palavra de Deus ela realmente traz para nós. Eles lêem um versículo da Bíblia isolado, e aí eles vão interpretar este versículo segundo a própria carne, ou até mesmo por influência demoníaca. E justamente para quê? Para enganar as pessoas.
E como foi falado aqui, irmãos, o verdadeiro cristão que tem discernimento daquilo que é de Deus e que não é de Deus, irmãos, logo ele vai entender isso, irmãos. Logo ele vai ver que realmente aquela igreja, ela não é de Cristo, mas é uma sinagoga de Satanás, que aquela instituição religiosa não é uma igreja verdadeira, mas sim é uma seita religiosa, onde ali que faz parte daquele púlpito não é o Espírito Santo, não é Jesus Cristo, mas sim os espíritos demoníacos. Então, o verdadeiro cristão, irmãos, eles jamais vão ser enganados por esses falsos profetas, por esses falsos mestres, porque logo eles vão ver, meus amados irmãos, que aquela igreja, que aquela pregação, na verdade não vem de Deus, mas sim do próprio homem, ou até mesmo, por influência demoníaca. É por isso que lá em Mateus capítulo 24, versículo 24, se eu me falha a memória, a Bíblia diz o quê? Que esses falsos profetas, esses falsos cristos, farão maravilhas e prodígios para que, se possível, enganassem até mesmo os escolhidos do Senhor. Aqui nós podemos compreender o que, irmãos? Como a Bíblia diz, se possível. Se ela diz se possível, é porque, meus amados irmãos, os verdadeiros escolhidos do Senhor, eles não serão enganados. Por quê? Porque eles vão ter discernimento espiritual para definir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Agora eu pergunto, irmãos, será que nós estamos tendo esse discernimento espiritual em nossas vidas? Será que quando nós entramos dentro de uma instituição religiosa, logo nós podemos ver se o que está acontecendo ali dentro realmente vem de Deus, do Espírito Santo, ou se vem do próprio homem, ou até mesmo se vem do demônio? Será que nós estamos conseguindo discernir realmente o que é de Deus e o que não é de Deus? É isso que nós precisamos analisar, meus amados irmãos. Os agentes do diabo, que aparecem como aves do céu, arrebatando a semente lançada pelo semeador, que está lá em Mateus capítulo 13, versículo 4 e 19, são as mesmas aves aninhadas na grande árvore da semente de mostarda, que está lá em Mateus capítulo 13, versículo 31 ao 32, e voltam a aparecer na queda da Babilônia, a grande meretriz, em Apocalipse 18, versículo de número 2. Irmãos, vamos ler aqui Apocalipse 18, versículo 2. E ele clamou com voz forte, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável. Os espíritos enganadores estão confortavelmente instalados na cristandade, professam ensinando suas doutrinas de demônios. A grande Babilônia, que será a cristandade no futuro, vazia de Cristo e de cristãos genuínos, se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda a ave imunda. Podemos analisar aqui em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, onde a palavra continua nos dizendo da seguinte forma: pela hipocrisia de homens que falam mentiras e tendo cauterizado a sua própria consciência. Então aqui, irmãos, versículo 2, a Bíblia nos dá um sinal,
né, desses falsos mestres, né, que ensinam essas doutrinas de demônios, né, que eles, pela hipocrisia desses homens que falam mentiras, né, eles já estão com a sua própria consciência cauterizada. Então a consciência, irmãos, está cauterizada a falar mentira, a pregar um falso evangelho. Essa, irmãos, é a primeira característica dos falsos apóstolos, profetas e mestres deste século, que é a hipocrisia, que é o fingimento. Em 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo ele vai falar que tem aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz: tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também desses. Então aqui, irmãos, nós vemos o que? O apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, ele falando: olha, cuidado, né, com os falsos mestres, né, os falsos profetas, cuidado com os falsos apóstolos, porque eles têm aparência de piedade, mas negam o poder, né? Então afaste-se também desses. E é o que acontece, irmãos, nos dias de hoje. Os falsos mestres, os falsos profetas, eles têm aparência de piedade, né, de pessoas piedosas, porém eles não agem dessa forma, pelo contrário, irmãos, eles estão ali somente para enganar as pessoas, para tirar proveito das pessoas, para lucrar em cima das pessoas. E a Bíblia então quer nos dizer que é uma orientação. Olha, cuidado com essas pessoas, e quando vocês verem pessoas assim, afastem-se delas, sai fora, não fique mais no meio delas, porque elas vão te enganar. Se nós lermos do versículo 1 ao versículo 9 de 2 Timóteo capítulo 3, veremos mais sobre esses falsos mestres da cristandade. A cauterização da consciência de que fala o versículo é um distúrbio conhecido na psicologia e psiquiatria como mitomania, encontrada em mentirosos de carteirinha, que mente tanto que um dia já nem são capazes de distinguir o que é verdade e o que é mentira. Uma da frase atribuída a Leni Hitler, Goebbels e outros define isto assim: uma mentira contada repetidas vezes se torna verdade. Vamos ler aqui, irmãos, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, né, do versículo 1 ao 9, para a gente realmente compreender o que está sendo ensinado aqui nesse estudo. Vamos lá. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. E assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade,
sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também foi aqueles. Então, irmãos, nós vemos aqui, né, na segunda carta de Paulo a Timóteo, falando que sobre algumas características sobre esses falsos profetas, esses falsos mestres, quais são as verdadeiras intenções deles. E mais uma vez aqui, frisando para você, a Bíblia ela nos orienta o quê? A afastar dessas pessoas. Por quê? Porque ela só tende a trazer ensinamentos errados, que é a doutrina de demônios. Interessante aqui, irmãos, que eles falam o que aqui, ó? Sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Por que que o apóstolo Paulo diz isso, irmãos? Porque quando essas pessoas dão ouvidos para os falsos profetas, os falsos mestres, eles vão estar sempre aprendendo alguma coisa. Isso é óbvio. Por mais que os ensinamentos deles sejam errados, sejam ensinamentos, né, de doutrinas demoníacas, mas as pessoas vão estar aprendendo. Porém, nunca vão chegar ao pleno conhecimento da verdade. Por quê, irmão? Porque o pleno conhecimento da verdade está o quê? Na palavra de Deus. Então, se a pessoa ela só dá ouvido a essas pessoas, elas vão aprender somente coisas erradas. E elas nunca vão chegar ao conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Por isso que eu sempre digo aqui, meus irmãos, a importância, a necessidade de nós estudarmos a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, necessitamos disso, de estudar a palavra de Deus, para compreender as Sagradas Escrituras conforme ela está escrita, não conforme esses falsos mestres estão ensinando em suas sinagogas. Porque todo templo, irmão, que ensina essas falsas doutrinas, que ensina essas doutrinas demoníacas, essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos, todos os templos, irmão, que ensinam isso, na verdade são sinagogas de Satanás. E quando a pessoa faz parte dessa sinagoga de Satanás, com certeza, irmãos, elas não vão conseguir chegar ao pleno conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Tenha isso na sua mente, no seu entendimento, irmãos. E se você não tem o costume de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, comece a fazer isso. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, que através desse estudo, através da sua leitura diária da palavra de Deus, o Espírito de Deus vai abrir a sua mente, o seu entendimento, e vai te libertar dessa falsa doutrina, vai te libertar aí dessas doutrinas, né, de demônios que estão sendo ensinadas para você. E você vai então ter a oportunidade, o prazer de conhecer a plena verdade, de chegar ao pleno conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Então ficamos atentos com isso, amados, para assim, né, nós fazermos então o querer e a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos desses pregadores de falsas doutrinas que você encontra em igrejas e programas de rádio e TV, acabaram acreditando em suas próprias mentiras, de tanto repeti-las. Quando você vê um pregador com a maior cara de pau pedir que você compre uma Bíblia que ele oferece por um preço que daria para comprar 2 dúzias, né, delas numa livraria, dizendo que ela tem um poder especial, né, de Deus para trazer prosperidade, provavelmente é um que já queimou os seus neurônios, né, de seu cérebro, que eram responsáveis pela vergonha na cara. Aqui nesse exemplo, nós também podemos acrescentar, irmãos,
né, esses falsos líderes, né, religiosos que oferecem, né, a rosa ungida, sabão ungido, o tesourinho ungido, né, a água ungida, né, que oferece aqui, né, o sal grosso e muitas outras coisas, irmãos, né, o mezuzá, tanto o misticismo, né, desses falsos líderes religiosos que oferecem aí para as pessoas, né, aí para as pessoas adquirir, né, esses misticismos, né, esses amuletos, que as pessoas têm que abençoar a igreja, para que assim Deus venha abençoar elas através desses amuletos. E não é isso que a Bíblia nos ensina, irmãos. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que para nós sermos abençoados por Deus, nós temos que ser obedientes aos seus mandamentos, obediente à sua lei, à sua palavra, e fazer tão somente o seu querer e a sua vontade. A passagem, ela segue agora com duas doutrinas de demônios bem identificadas, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao 5. Esses versículos deixam claro que a proibição do casamento, como praticada, né, no catolicismo romano para clérigos, é completamente oposta aos planos de Deus para o homem e a mulher. Portanto, se essa ordem não veio de Deus, só pode ter vindo da carne ou do diabo. Existem cristãos que se entregam ao celibato de vontade própria para poderem se dedicar mais ao Senhor. E isso é perfeitamente bíblico. Paulo escreveu 1 Coríntios, a partir do capítulo 7, a partir do versículo 32. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32 ao 35. A Bíblia diz: pois quero que estejais livres de cuidado. Quem não é casado, ou seja, quem é solteiro, cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas quem é casado, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher. E está dividido. A mulher não casada, ou seja, a mulher solteira, e a virgem, cuidam das coisas do Senhor, para serem santas no corpo como no espírito. A casada, porém, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enredar, mas para o que é decente, e a fim de poderdes dedicar-vos ao Senhor, sem distração alguma. Então aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele é bem claro, né, na sua carta a 1 Coríntios, né, orientando que os solteiros, né, aqueles que são solteiros, naqueles que resolvem se dedicar ao celibato, né, por livre e espontânea vontade, então que eles cuidem, né, das coisas do Senhor, né, da forma que agrada ao Senhor, da maneira correta. E aquele que é casado, então que ele cuide das coisas do mundo, né, para agradar a sua mulher, e vice-versa, tanto para o solteiro e o casado, como para a solteira e a casada. Mas referente aqui à questão do casado, quando a Bíblia diz que o casado, né, que a pessoa, o homem casado, que ele cuide das coisas do mundo para agradar a mulher, irmãos,
Não está falando que o homem casado ele não tem que cuidar das coisas de Deus. Não é isso. É o que, irmãos? Na verdade, aqui, né, podemos analisar que ela está se referindo a tempo disponível, né, dizer assim, para fazer a obra de Deus. Porque automaticamente, é óbvio que o solteiro, ele vai ter mais tempo disponível para cuidar das coisas de Deus. Porque o casado, irmãos, querendo ou não, ele tem mais compromisso, como é dito aqui. Né? Por quê? Porque ele tem que cuidar da sua família, sua esposa, filhos, né? Tem que ter o seu trabalho. Não que o solteiro não precisa trabalhar, não é isso. Também tem que ter o trabalho dele. Mas como eu falei aqui, é em questão de espaço, de tempo. Né? O solteiro ele vai ter mais tempo para cuidar das coisas de Deus e fazer conforme agrada ao Senhor. É isso que nós precisamos entender e compreender segundo a palavra de Deus. Nós vamos ver aqui, irmãos, que isto, né, é um ato voluntário, não uma obrigação determinado por algum credo. O celibato obrigatório de padres e freiras deixou um rastro de séculos de crimes e pecados, como a pedofilia, os abortos de gestações originadas, né, em relações entre padres e freiras, além, obviamente, de crianças bastardas. Portanto, irmãos, esta passagem, ela nos fala de pelo menos duas doutrinas de demônios. E a segunda é a proibição de alimentos. Embora esta prática seja encontrada nas religiões pagãs, na cristandade ela foi estabelecida pelo catolicismo romano, talvez como resquício de algumas leis do Antigo Testamento, ou até mesmo inventadas, como a proibição de comer carne vermelha na Semana Santa. Existem também as religiões, né, adventistas, que proíbem a carne, ou a menos a carne de porco. O casamento e os alimentos são criações de Deus. Portanto, não existe nada de errado em um cristão se casar ou se alimentar, como bem entender, lembrando apenas de preservar a santidade do leito matrimonial e a saúde do corpo na hora de escolher os seus alimentos. Existem também outras doutrinas de demônios que são até mais graves, como a negação da divindade de Cristo, como pregada pelas testemunhas de Jeová, mórmons e religiões espíritas que se consideram cristãs, e também a negação da Trindade, encontrada em religiões unitarianas na cristandade. Você poderá identificar outras doutrinas de demônios pela exaltação que fazem ao homem. Não estou falando apenas de igrejas que promovem celebridades como padres e pastores cantantes, ou shows de bandas com fãs dançando e gritando como se os artistas fossem deuses. Somente Cristo deveria ser exaltado em qualquer reunião de cristãos. Qualquer doutrina que pregue a salvação por meio de obras não vem de Deus. Portanto, só pode vir da carne ou de demônios. A salvação pela fé enaltece a Deus e não ao homem. Pregar uma salvação por obras, né, ou pelo ascetismo ou autoflagelo, nada mais é que dar ao homem o poder de salvar a si mesmo. Nem preciso falar aqui de algumas religiões ditas cristãs que afirmam que a salvação só pode ser encontrada naquela denominação ou organização eclesiásticas. Isso também não vem de Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui
né, outras doutrinas, né, de demônios, né, que são aqueles que pregam, né, que a salvação ela vem por meio das obras e não por meio da fé, né, que na verdade eles já estão fazendo um ensinamento segundo o contraditório à palavra de Deus, né, porque a Bíblia ela nos ensina que a nossa salvação ela vem pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras. Então, todos aqueles que pregam a salvação por meio das obras, eles estão pregando que é a doutrina de demônios, né, que não vem de Deus, né, como também todos aqueles que pregam, né, pelo ascetismo, né, ou autoflagelo, que isso nada, meu irmão, convém com a palavra de Deus, é contradizente aquilo que a Bíblia ela nos ensina. E como foi falado aqui, né, sem contar com muitas instituições religiosas que eles dizem, né, que somente a instituição deles é a verdadeira, que somente vai ser salvo aquele que está ali fazendo parte, né, da instituição deles. Então isso, meus irmãos, nós podemos ver diante da palavra de Deus, né, que faz parte da doutrina de demônios. Irmão, uma passagem que completa bem o que Paulo escreve a Timóteo, nós vamos encontrar em Colossenses, capítulo 2, versículo 16 ao 23, que narra da seguinte forma: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como: não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas parecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Aqui você encontra muitas pistas de doutrinas de demônios, como a proibição de certos alimentos e bebidas, a obrigação de celebrar dias de festas e de guardar o sábado, por não entender que isso existia sim na lei dada a Moisés, mas eram sombras ou figuras das realidades que hoje desfrutamos em Cristo. Ali também fala de pessoas que dominam outras a seu bel prazer, usando para isso argumentos de humildade, culto dos anjos e visões e revelações, inchado em sua carnal compreensão e não ligado à cabeça. Demonstra que isto é feito por pessoas soberbas que se acham profetas de Deus, quando na verdade são profetas apenas de suas mentes carnais. Não estão ligadas à cabeça, que é Cristo, a quem o cristão está diretamente subordinado. Esses geralmente são os que carregam seus seguidores com leis, regras e ordenanças, como não toques, não proves, não manuseies, chamadas aqui de preceitos e doutrinas de homens, porque sua origem é puramente carnal. O que essas doutrinas têm de aparência de piedade, sabedoria, devoção, humildade e disciplina do corpo, lhes falta em verdade e para nada serve senão para a satisfação da carne.
Se você conhece um crente que se orgulha de vestir-se de determinada maneira, usar o cabelo ou a barba de um certo jeito, ou de fazer obrigações cerimoniais que outros não fazem, comparando-se a outros cristãos e gabando-se de seus jejuns, piedades e contribuições, como o fariseu de Lucas 18, então saberá de quem estou falando. Resumindo, doutrinas de demônios são aquelas que podem tanto vir diretamente dos demônios que influenciam falsos profetas e mestres, como também da carne, sempre visando exaltar o homem e não a Cristo. Os demônios nunca querem que Cristo tenha a preeminência. Também fica fácil identificar tais doutrinas porque elas não estão de acordo com a sã doutrina. Você não precisa conhecer todas as doutrinas da carne ou de demônio. Basta conhecer a sã doutrina e a voz do pastor, que é Cristo o Senhor. Assim você estará apto a identificar tudo o que soar fora de tom, como um bom músico sabe identificar um instrumento desafinado, bastando ouvir uma nota só. Portanto, sua segurança não está em se aprofundar em conhecer a voz de estranhos, mas somente a voz do pastor. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 4 e 5. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. João capítulo 10, versículo 27 ao 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então, meus amados, nós vemos aqui, que o verdadeiro cristão, a verdadeira ovelha, ela conhece a voz do seu pastor, e ela jamais vai seguir uma voz estranha, porque ela sabe que aquela voz não é do seu pastor. Então, olhando para dentro desse estudo, para dentro aqui dessas duas passagens que eu li aqui, no Evangelho de João, nós podemos aqui concluir o quê? Que essas pessoas, que seguem esses falsos mestres, que essas pessoas que seguem, esses falsos profetas, que vêm aí pregando, vamos dizer assim, a doutrina de demônios, que vem trazendo o ensinamento, da doutrina de demônios, na verdade, elas não são ovelhas de Cristo. Na verdade, elas são falsos cristãos, assim como os falsos profetas, os falsos mestres. Por quê? Porque aquela que faz parte do rebanho de Cristo, ela conhece a voz do pastor. Então, aqueles que seguem essas vozes estranhas, significa que eles não fazem parte do rebanho de Cristo. Essa é a grande verdade, é a grande realidade. Então é fácil a gente compreender e analisar e ver quem realmente faz parte do rebanho de Cristo e quem não faz. É muito fácil, meu irmão, nós entendermos isso e compreender essas coisas. E entender realmente a voz de Cristo e a voz do falso profeta. A voz do verdadeiro pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a voz do falso profeta, do falso pastor. Então, meus irmãos, que através desse estudo,
você possa compreender melhor as Sagradas Escrituras, compreender bem o que foi ensinado aqui para você nesse estudo, para que assim o Espírito Santo de Deus ele possa abrir realmente a tua mente, o teu entendimento, e fazer você realmente conhecer a voz do verdadeiro pastor, e seguir somente a voz do seu pastor, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, meus irmãos, fiquem atentos. Espero que vocês possam ter gostado desse estudo, e que através desse estudo realmente vocês possam abrir o seu entendimento, né, a sua mente, e que o Espírito Santo de Deus possa ali vos libertar, né, desse sistema religioso, vos libertar dessa doutrina de demônios que estava sendo ensinado para vocês. E agora, a partir de hoje, você se atentar somente à verdadeira doutrina, que é a doutrina de Deus, que é a sua poderosa palavra. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E só aqui trazendo um aviso rapidinho para vocês, meus irmãos, que a partir desta semana eu vou aqui iniciar a série, né, trazendo estudos, né, sobre a história e a biografia dos personagens bíblicos, né, do Velho Testamento. Eu não vou aqui, irmãos, trazer de todos os personagens, porque são muitos, né, mas eu vou estar vendo aqui, né, os principais personagens, né, da Bíblia, e que muitas vezes nós conhecemos até esses personagens, né, mas de uma forma superficial. E esse estudo, irmãos, vai ser a oportunidade de nós conhecermos esses personagens, né, de uma forma mais profunda, ter um conhecimento melhor sobre esses personagens, né, sobre a origem deles, quem foram eles, né, como eles agiram diante da palavra de Deus, né, da voz de Deus. Então vai ser muito bom para nós, um conhecimento, um aprendizado muito bom para cada um de nós. Então eu espero que vocês possam estar atentos aí para acompanhar esta série e também aprender aí um pouquinho mais sobre os personagens das Sagradas Escrituras. Deus abençoe, até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir. Amém.